Dificuldade é a acusação, né? E aqui nós temos uma passagem que chama muito a minha atenção, porque eles tinham apanhado aquela mulher em ato de adultério. Só que eles levam até Jesus, e nós vamos ler aqui essa passagem, muito bem explicada, seu versículo 5, que eles dizem assim, os escribas e fariseus: na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, o primeiro ponto, irmãos, que me chama a atenção nessa passagem é que eles tinham todos o direito, segundo o que eles estavam falando, e segundo a lei que foi estabelecida por Moisés. E diziam ele, tentando para que tivesse de o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então, naquele momento, irmãos, Jesus ele analisou a situação, né? Porque segundo a lei também tinha que estar naquele presente momento o rapaz que estava junto com aquela mulher. Então, o que me chama a atenção é que Jesus ele já discerne aquele momento, ou seja, Jesus percebe que aqueles homens, eles queriam de qualquer forma que Jesus, porque a lei não dava direito, mas que Jesus o acusasse também. Então, irmãos, como se insistiu, segundo a Bíblia, Jesus disse para aqueles homens: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então, eu fico analisando este momento tão importante, porque aqueles acusadores, eles olham para aquela mulher, eles veem o direito de acusar aquela mulher, mas eles não sabem que dentro deles, o acusador, ele já estava também em pecado. O acusador, ele já estava também em pecado. Já teve uma transgressão no acusador. Então, não tinha possibilidade de eles acusarem, porque a lei permitia, a lei, ela mostrava para eles o pecado dela. Mas Jesus também mostra para eles também que ele como acusador, eles tinham pecado também. Então, o que nós aprendemos com isso é que quando nós acusamos alguém, ou quando alguém vem nos acusar, é porque aquela pessoa ela está em pecado também. Você está entendendo? A Bíblia diz, irmãos, que o nosso maior acusador é Satanás, e para ele já não tem mais perdão. A Bíblia diz que ele nos acusa de dia e de noite. Mas ele está em pecado. Então Jesus, irmãos, ele abraça aquela mulher, por quê? Porque aquela mulher, ela precisa ser agora acolhida. Ela precisa receber o amor. E como que ela recebe o amor? Como que ela recebe o amor? Ouviram, pois, aquilo que Jesus falou: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então Jesus mostra para eles que a acusação deles já estava gerando um pecado. Então, como que Jesus, irmãos, ele vai nos justificar? A Bíblia diz que ele, o advogado fiel, ele é justo. Ele venceu sem pecado. Então ele vai nos justificar, levar a nossa acusação.
e julgá-la ela. Ele tem poder de nos absolver, porque ele é o advogado, ele não pecou. Então, quando ouviram isso, saíram um, a começar pelo mais velho até o último. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Então, aquilo ali me chamou muita atenção, porque os acusadores, eles queriam pegar aquela mulher e queriam pegar Jesus. Só que Jesus, ele é justo. Jesus, ele sabe absolver a minha causa e a tua causa da maneira correta, de uma maneira justa, de uma maneira verdadeira. E ele usou a justiça dele. Ele usou a justiça dele naquele momento. Talvez nós olhamos para esse texto e falamos assim: é só porque a mulher pecou que Jesus absolveu? Não, irmão, mas é porque na lei mesmo ele trouxe todos os recursos que era necessário. Porém, ele estava na mesma condição do que ela. Eles estavam na mesma condição do que ela. Então, essa condição que ele estava não podia ser aceitada. Então, irmãos, isso é muito interessante aqui, quando Jesus ele fala assim: cadê aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais. Verdadeiramente, ela pecou. Mas o interessante daquela mulher é que a acusação, ela só leva a um lugar. Quando se trata de um tribunal. E Jesus, ele já era a graça. Então, aquele homem se levava aquela mulher até a graça. A Bíblia diz que Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, vamos se dizer, hoje, a maior dificuldade que nós temos é lidar com a acusação. Porque talvez o erro foi verdadeiro, mas o que está te condenando, ele não tem poder para te condenar. Mas ele condena também, ele é acusador. Deixa eu melhorar aqui. O acusador, ele não tem poder de te condenar, irmão. Ele só te acusa. Talvez o nosso erro levou a uma acusação, mas o acusador, ele não tem poder para te condenar. Porque quando ele vai te condenar, existe um que fala: opa, você está na mesma condição. Então Jesus, ele colocou essa palavra no meu coração. Como que nós devemos lidar com as acusações? A acusação foi aqui que Jesus falou. E endireitando Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Foi a pergunta de Jesus. E ela falou assim: não, Senhor. Aí ele falou assim: eu não te condeno, porque eles não têm poder para te condenar, e você veio para a graça. Então, irmãos, a maior dificuldade que nós temos é lidar com acusadores. Porque qualquer erro vem acusação. Mas eu
você. Você não precisa só lidar com a acusação. Porque existe um que ele quer que essa acusação ela chegue até ele. Até Jesus. Para que ele possa nos absolver. Porque o acusador, ele não pode nos condenar. Ele não pode nos condenar. E nós vivemos os momentos da nossa vida deixando de desfrutar aquilo que Deus ele disponibilizou pela graça, porque nós achamos que Satanás, ou o nosso acusador, que é ele está nos condenando. Mas o único que pode condenar o ser humano não é Satanás, é o próprio Deus. Então é noite de nós tomarmos posse verdadeiramente daquilo que Deus ele disponibilizou. Quando Paulo ele escreve aos Romanos, ele fala algo. O cântico. O cântico de vitória e Deus é por nós. Então ele vai falar assim: quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Essa é a pergunta. Poderia estar aqui ou o pecado cometido, poderia estar aqui, irmãos, ou a falha, ou o erro, ou a circunstância, ou o momento frágil, a fraqueza espiritual. A pergunta de Deus para a minha vida e para a tua vida hoje é: quem está te separando? Será que é o acusador? Ele tem poder de te condenar? Será que o acusador ele tem poder de condenar? Porque ele traz, irmãos, essa sutileza de fazer com que a acusação ela chegue no coração do homem e ali acabou. Você não pode mais fazer mais nada. Você está condenado. Foi isso que eles falaram contra aquela mulher. Ó, na lei já não tem mais como. Essa mulher está morta. Apredeja até a morte. E Jesus está falando hoje: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Hoje é a noite de você restaurar talvez uma cicatriz que foi gerada na alma pelo fato do inimigo condenar. O que Jesus veio fazer? A Bíblia diz em Atos 10:38 que Jesus, Deus, ungiu Jesus para fazer o quê? Para poder curar, irmãos, para poder curar os oprimidos do diabo, fazer o bem aos oprimidos. E muitas pessoas, elas se encaixam nessa condição de ser oprimido, porque oprime por um fato do inimigo viver acusando, talvez uma falha de há muito tempos atrás, talvez aquilo que você não consegue se levantar não foi por ontem, não foi por um mês atrás, talvez foi por 10 anos, e você não consegue se levantar e entender que ele não pode te condenar, ele não pode absorver essa condenação de você. A única coisa que ele pode fazer é acusar. Mas existe um que ele derramou o seu sangue pela minha vida e pela tua vida, ele te cobre nessa noite. Nós estamos precisando de um revestimento nesses últimos dias, irmão. De um revestimento de Deus na nossa vida.
Estamos precisando. Você encontra, irmãos, eu estou cansado de ver pessoas que ela não consegue se levantar. Pessoas que provaram o poder de Deus, pessoas que pregaram o Evangelho, pessoas que viveram, como Hebreus fala, prodígio, maravilhas, mas por causa de uma fraqueza ele não consegue mais se levantar, porque todas as vezes que ele vai fazer alguma coisa, o inimigo sabe que ali é a fraqueza dele. Então ele fala assim: opa, você não pode fazer isso. Mas uma vez que Jesus nos libertou, a Bíblia diz, João 8,32, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está falando nessa liberdade, irmão. Ele está falando nessa totalidade. Ele está falando de você desfrutar o melhor de Deus. Eu desfrutar o melhor de Deus. Tem coisa que eu vou fazer que o inimigo me acusa. Se uma bola vier e eu tentar jogar, eu falo: ah, você não pode jogar mais bola não. Quem é que está falando? Tu acha que é quem? É o adversário. Se for uma brincadeira, ele vai acusar. Mas será que nós vamos viver ouvindo a voz do inimigo ou ouvindo a voz de Deus? Irmão, eu não quero ouvir a voz do inimigo não. Eu quero ouvir a voz daquele meu Senhor. Para quando ele falar comigo, eu falar com ele: Senhor, eis-me aqui, fala, porque eu te escuto. Acabou o tempo, irmãos. Acabou o tempo de nós viver uma vida que o inimigo falou comigo isso, o inimigo falou comigo aquilo, irmão, então eu não falo com você não. Quem direciona a tua vida é Satanás. Satanás fala mais do que Deus. Por incrível que pareça, tem gente assim. Tem gente que ele acorda e fala assim: o inimigo mandou fazer aquilo. Irmão, se nós pararmos para ouvir, você não vai encontrar na Bíblia aqui, lugar nenhum. Você vê o Testamento e mostra onde que Satanás falou com o discípulo. A Bíblia diz que o Espírito Santo vinha e falava e dava direção para os apóstolos. A Bíblia diz que o Espírito Santo separou obreiros para ser consagrados. Diz que o Espírito Santo, por quê? Porque ele habita em você. Essas vozes que vêm, elas são externas. Se nós der ouvido para ela, nós vamos pensar que é Deus que está falando com nós. Nós vamos, irmão. O inimigo só está procurando uma brecha para poder entrar. Esses dias eu tive uma revelação, eu orando a Deus. O inimigo era assim, veja bem. Você entender o que Deus quer falar com você. Eu estava orando em casa, daqui a pouco eu tive uma visão. Eu olhei, eu vi a brechinha do meu portão, assim. Tem uma brechinha assim, que é a brechinha do piso e da argamassa. Então, de repente eu olhei assim, eu vi que Satanás tinha um cachorro muito preto. Ele estava com duas patinhas. Duas patas. Uma pata era aqui e outra aqui. E colocando. Ele estava com a pata e querendo colocar a cabeça para entrar. Eu falei assim. Irmão, Deus, Ele é maravilhoso. Sabe qual que ele está falando comigo? Filho, ele está querendo entrar. O inimigo está querendo colocar a brechinha. Ele põe a cabeça, ele põe alguma coisa e quer entrar. Já tem que passar a espada, irmão, já cortar. A mesma coisa é esses pensamentos, é essas palavras que vêm na nossa mente, é essas direções que muitas das vezes vêm. E uma coisa é interessante. Quando é o adversário, todo mundo sabe que é o adversário. Quando é Deus, fica com dúvida. Estou falando para você. Quando é Deus, você fica com dúvida. Quando é adversário, você fala: é ele, Satanás, é sujo. Mas quando é Deus, qual é a capacidade de absorver a verdade de Deus? Qual é a tua capacidade de absorver a verdade de Deus quando é Deus? Fala para mim. Você está
absorvendo 100% ou você está absorvendo somente um pouquinho? Porque é isso que Deus quer falar conosco. Porque o inimigo, ele nos acusa, irmão, dia e noite, 24 horas, ele quer nos matar, se ele pudesse, mas ele não pode tocar na tua vida, diz o Senhor. Ele não pode encontrar a tua família, porque se existem pessoas na brecha em oração, velando pelos seus, em constante oração, discernindo a verdade de Deus, com visão de Deus, com atitude, irmãos, o milagre acontece. O milagre acontece. Acontece. Esse dia o adversário falou assim: faz isso, aquilo. Irmão, eu sabia que era Deus. Ou que era o inimigo. Mas as verdades de Deus muitas das vezes geram dúvida no coração. Mas aí Deus vai testificando, vai fortalecendo aquilo que Ele falou, aquilo que é dele, aquilo que é poderoso dele. E tem coisa que você não tem dúvida. Então Deus está falando com você hoje, que entrou por essas portas. Eu não sei que acusação que tem vindo contra você, mas Deus tem falado assim: eu derramei o teu sangue, eu derramei o meu sangue por você, eu